Não adianta você ter direito a algo e não conhecer. A mulher analfabética, feliz com o pedaço de papel, emoldura aquilo. Minha senhora lembrou de mim antes de morrer. Sem entender que é um testamento. Assim como muitos de nós, simplesmente abraçamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente diz, Jesus deixou algo para mim antes de morrer. Mas porque a gente não conhece aquilo que é nosso, a gente não pode desfrutar. A Bíblia está dizendo que pela fé você pode ter o resultado daquilo que você não trabalhou, que você merece. Romanos 5,2 diz, pela fé temos acesso a essa graça. Hebreus 4,3 diz, nós os que cremos entramos no descanso. O sábado era uma figura daquilo que a bênção, o favor de Deus nos acrescentaria sem nenhum tipo de mérito. Existe o que nós já estamos desfrutando agora, e a Bíblia diz, há um repouso sabático para cada um de nós. No ano aceitável do Senhor, não é coincidência que se aumentasse a intensidade daquele conceito que eles tinham de sábado, porque Deus queria que eu e você entendêssemos, não tem absolutamente nada a ver com mérito, e sim com o favor dele. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro e último lugar, a necessidade de um proclame. Jesus diz, eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor. Qual é o proclame? Por que isso tinha que ser anunciado? Vou ler de novo Levítico 25, 9 e 10, que lemos antes. Então no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade. Liberdade tinha que ser proclamada. Proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês. E cada um de vocês voltará à sua propriedade. Cada um de vocês voltará à sua família. Porque esse ano tinha que ser anunciado. Gente, para muita gente era uma vez na vida. E as pessoas na antiguidade não controlavam o tempo como eu e você fazemos hoje. Hoje a gente consegue dar uma olhada no relógio. Rapidinho eu vejo não só o horário, que inclui a precisão dos minutos e até o controle de segundos, como eu já tenho um marcador para me lembrar que hoje é dia 12 de março. A gente lida com agenda, com organização, com tarefas. Mas as pessoas da antiguidade poderiam se perder na contagem do tempo. O ano do jubileu, se não fosse proclamado, poderia simplesmente chegar e alguém não tomar conhecimento disso e não poder desfrutá-lo. Então Deus está dizendo, vai soar a trombeta na terra inteira. Eu quero que vocês façam barulho. Tem um dia onde começa a proclamar. Por quê? Se a pessoa não souber, ela não usufrui. E se a pessoa não souber, o camarada que a escraviza, que também não quer que ela seja liberada, talvez também não tenha nenhum interesse em compartilhar a boa notícia. Então Deus está dizendo, faz um barulho, vai para geral, agita um negócio. Esse ano tem que ser proclamado. Por quê? Porque de acordo com a Escritura, ignorância escraviza, mas o conhecimento é libertador. Em Oséias 4,16, Deus diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus disse que a verdade liberta. Eu falei, Jesus não disse que a verdade liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta é o conhecimento da verdade. Uma verdade não conhecida não pode fazer nada por ninguém. O conhecimento da verdade liberta. A verdade sozinha, sem ser conhecida, não. E o que é a necessidade do proclame em termos práticos? A palavra de Deus precisa ser anunciada. A mensagem do Evangelho tem que ser compartilhada. Esse é o momento que eu esperava que vocês falassem um amém, alguma coisa do gênero. Atos 5, de 17 a 20, diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora, disse-lhes, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Os saduceus vão silenciar, vão botar na prisão. O anjo vai lá e diz, o quê? Vaza, vão anunciar ao povo as palavras dessa vida. Ele não estava preocupado apenas se a liberdade dele está sendo cerceada. O anjo enviado por Deus está dizendo, faz barulho, corra a terra, o proclame tem que acontecer, a mensagem tem que ser pregada. Em Atos, no capítulo 10, no verso 22, quando as pessoas que Cornélio envia de Cesareia de Filipe até Jope, onde Pedro está, chegam e vão explicar o que é que aconteceu, a visão do anjo que Cornélio teve, eles dizem assim, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. O apóstolo Pedro, falando das coisas ligadas à salvação e à redenção, diz coisas essas, as quais os anjos gostariam de atentar. Alguns apresentam proclamar. Os anjos queriam, como mensageiros que são, serem os portadores das boas novas. Deus diz, não, quem faz isso
são os próprios santos. Então o anjo vem e fala para o Cornélio: eu vou dizer onde você acha o pregador, porque eu mesmo não posso pregar para você. O outro anjo vem, abre a porta e vaza: vão pregar, porque se a gente não pode fazer, vocês não vão ficar fazendo corpo mole dentro da prisão. Deus quer que a mensagem corra por toda a terra, que todos os moradores da terra possam ouvir. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A pergunta é: como podem conhecer a verdade? Em Romanos 10, no verso 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está fazendo a citação bíblica. Mas ele faz a pergunta: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então vamos lá: invocou o nome do Senhor, é salvo. Mas como vai invocar para ser salvo se não ouviu? Como vai ouvir se não tiver quem pregue? Então ele volta fazendo o caminho contrário. Para invocar o nome do Senhor, ele está dizendo: tem que crer. Para crer, tem que ouvir. Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir. Para ouvir, tem que ter quem pregue. E para que haja quem pregue, tem que ser enviados. Então é parte da missão da igreja ficar cutucando e provocando todos os santos, lembrando eles: nós temos uma responsabilidade, proclamar essa mensagem em toda a terra. Nós não podemos guardar isso em silêncio. É o ano aceitável do Senhor. Jesus é o primeiro a proclamar. Ele entrega isso aos seus apóstolos, depois ele diz a toda a igreja: vão e preguem o evangelho a toda criatura. A palavra evangelho significa boas novas. Essa notícia tem que ser espalhada, porque a menos que haja o conhecimento, e não apenas o conhecimento intelectual, mas aquilo que provoca a resposta de fé, nós nunca vamos entrar naquilo que Deus tem. E quando falamos do poder da ignorância, eu me lembro de um episódio que é atribuído a Charles Spurgeon, chamado Príncipe dos Pregadores, um grande pregador batista na Inglaterra. E ele compartilhou essa experiência pessoal. Eu tirei isso do livro O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, no capítulo 7. Ele, contando a história, diz o seguinte: que Spurgeon foi chamado à casa de uma senhora de idade que estava confinada à cama. A desnutrição estava acabando com ela. Durante sua visita, Spurgeon notou um documento emoldurado, pendurado na parede. Perguntou à mulher: é seu? Ela disse que sim. Explicou que tinha trabalhado como doméstica no lar de uma família inglesa. Antes de a condessa fulana morrer, explicou a mulher, ela me deu isso. Trabalhei para ela durante quase meio século. Tive tanto orgulho desse papel porque ela me deu. Mandei colocar numa moldura. Ficou pendurado na parede desde a morte dela, já faz 10 anos. O senhor Spurgeon perguntou: a senhora me daria licença para levá-lo e mandar examiná-lo mais de perto? Oh, sim, disse a mulher, que nunca aprender a ler. É só cuidar para que eu receba de volta. Spurgeon levou o documento às autoridades. Essas já o tinham procurado. Tratava-se de uma herança. A dama da nobreza inglesa alegara a seu empregado uma casa e dinheiro. Aquela mulher morava numa casinha de um só cômodo, feito de caixa de madeira. Estava morrendo de fome, mas tinha pendurado na parede um documento que autorizava a receber todos os cuidados e morar numa casa excelente. O dinheiro estava acumulando juros, pertencia a ela. Spurgeon ajudou-a a obtê-lo, mas o dinheiro não fez tanto bem a ela quanto poderia ter feito mais cedo. A questão é: não adianta você ter direito a algo e não conhecer. A mulher analfabética, feliz com o pedaço de papel, emoldura aquilo. Minha senhora lembrou de mim antes de morrer. Sem entender que é um testamento. Assim como muitos de nós simplesmente abraçamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente diz: Jesus deixou algo para mim antes de morrer. Mas porque a gente não conhece aquilo que é nosso, a gente não pode desfrutar. Ou não vamos falar da gente. Talvez você diga: não, pastor, eu estou desfrutando o ano aceitável do Senhor. E as outras pessoas? E o restante dos seus familiares, conhecidos, amigos, companheiros de trabalho? Por que é que eles não têm direito de conhecer aquilo que lhes pertence, aquilo que é deles? Eu queria que você pudesse considerar comigo, e aqui eu quero concluir e terminar, só na perspectiva bíblica: só é livre quem quer. Em Deuteronômio 15, por exemplo, nos versículos 16 e 17, Deus diz: quando chegasse, fosse o ano do jubileu, ou qualquer outro momento de libertação, por exemplo, quando o judeu é escravizado por outro, 6 anos, no 7º saía livre. Quando chegava a hora de ser livre, ele podia escolher não ser. Ele disse: não quero ser livre, quero ficar de escravo aqui com o meu senhor. Ele ia ter que furar a sua orelha, seria conhecido como servo da orelha furada, porque escolheu ficar na escravidão, porque ninguém é obrigado a sair dela, mas tem direito. Isaías 61, Jesus diz: eu vim abrir a porta da prisão ao preso. Jesus está dizendo: ele não vai arrancar o preso lá de dentro, ele abre a porta, o preso sai se quer. E acredite você ou não, tem gente que não quer sair da prisão. Então, embora a gente não possa obrigar ninguém a sair,
A verdade é que quanto mais conhecimento, entendimento e clareza existe sobre a libertação, melhor é o discernimento e a capacidade de decidir não permanecer dentro da prisão, mas optar por sair. Eu já vi inúmeras histórias, e não só vi histórias, já vi gente fazer isso. Eu comentando, passarinho lindo, tal. Eu falei, fico com dó dele ficar preso aí dentro. A pessoa falou, mas ele fica porque quer. Eu falei, não, ele fica porque você prendeu. Ele falou, eu te provo. Vai lá e abre a porta da gaiola. E o bicho não sai. Ele falou, esse aqui tentei libertar há muito tempo. Ele provavelmente já foi criado aqui em cativeiro, assustado com o mundo lá de fora. Eu não sei qual é a razão, mas não sai daqui não. Isso aqui pode ficar aberto o tempo todo. Eu falei, então por que você fecha a porta? Ele falou, porque o gato não respeita a porta aberta. Sabe, eu e você precisamos entender e compreender aquilo que Deus está colocando diante de nós. Ele está dizendo, eu fiz tudo o que precisava ser feito. Agora é com vocês. Para aqueles que vocês já conheceram, tem que decidir sair. Para os demais que ainda não conheceram, nós precisamos anunciar, a porta da prisão está aberta. O ano aceitável do Senhor não só foi concretizado, Jesus veio para proclamá-lo. Libertação de pessoas, libertação das coisas, o ano do favor de Deus, tudo aquilo que entramos, não por causa do nosso mérito, mas por causa do favor e da graça de Deus.